Você está no canal Mapa do Dia com o pastor Oswaldo Lima. Hoje é quarta-feira, dia 23 de abril de 2025. É muito bom estar aqui com você mais uma vez. Você dona de casa, você trabalhador que saiu para os seus negócios, logo cedo teve que enfrentar talvez o trânsito, logo cedo teve que sair para o barulho da cidade. Olha, não importa se você esteja trabalhando fora de casa, dentro de casa, caminhando nas ruas, dentro de um ônibus, dentro de um metrô. O que é mais importante é você estar ouvindo a palavra de Deus ao raiar dos primeiros raios do sol da manhã. Que o sol da justiça, que é Cristo, brilhe dentro do seu coração e que ilumine a sua vida sempre e sempre. Aqui no nosso canal, a gente está sempre à disposição. Aproveite para se inscrever, deixar o seu like, curtir e também acionar aí o sininho para que mais pessoas sejam direcionadas para o nosso canal. O tema da lição de hoje, que é essa quarta-feira bonita, fala sobre os governantes das nações. Na realidade, é uma continuidade da lição de ontem, quando Israel pediu, implorou, clamou que Deus desse para eles um rei semelhantemente às nações que eram governadas por um homem ali à frente deles para representá-los. Com esta escolha, eles estavam rejeitando a liderança de Deus, o domínio de Deus sobre a nação, sobre os seus negócios. E com decisão semelhante, nós muitas vezes expulsamos dentro do nosso coração Deus e não queremos que Ele lidere sobre nós. E muitas vezes permitimos que nosso orgulho nos lidere, permitimos que a nossa ambição nos lidere, que o dinheiro lidere nossa vida, permitimos que nossas escolhas sejam feitas baseadas na opinião alheia de outros seres humanos, quer seja governantes, quer seja colegas de trabalho, quer seja esposo, marido ou filhos. Enfim, a escolha de Israel representa uma tragédia. Foi uma escolha equivocada e Deus deu para eles o que eles pediram para o resto da sua existência como nação. Bom, os governantes das nações, retratado hoje na lição, vai mostrar que os erros cometidos por Israel ainda são cometidos pela igreja cristã depois de Cristo. Os cristãos ainda são suscetíveis às mesmas tentações. Com isso, a gente tem que olhar para o texto bíblico e refletir como a gente pode corrigir essa rota desastrosa que nos leva para a perdição e para a destruição. O texto de Mateus, capítulo 20, versículo 25 a 28, nos narra a seguinte: Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Vocês sabem que os governantes dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vejam que esse texto estabelece um contraste muito claro entre a ambição dos governantes humanos, que governam para serem servidos, para serem beneficiados. Os interesses dos governantes estão mais focados em seus interesses pessoais do que nos interesses da população. Talvez exista uma rara exceção. Eu ainda não consegui ver. Se você tiver algum caso, pode relatar para mim. Bom, agora, Jesus Cristo é o perfeito governante, porque quando ele vem, quando ele está diante da nação e diante dos pecadores, ele retrata e deixa muito claro que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E não só falou sobre isso, como ele realmente desenvolveu esse ministério de serviço, de cooperação, de colaboração. Ele, sendo o dono do universo, ele se serve de servir.
Essa é a ocupação principal de Jesus. Todos os dias ele saía pelas ruas, pelas calçadas, pelos valados, pelas aldeias, fazendo o bem, ministrando, ensinando, curando as pessoas. Agora, Israel, quando pede um rei humano, esse pedido levou Israel à sua queda moral como nação. Israel pediu um rei humano, o que levou à queda moral da nação. E os reis se tornaram cada vez mais ímpios, foram piorando na sua trajetória, até o ponto em que Deus mesmo se encarrega de repreender Israel, enviando o rei babilônico para que o rei levasse cativo o povo em forma de correção. Deus precisou agir, interferir. O que significa isso? Todas as vezes que nós permitimos ser governados por instintos humanos, por opiniões humanas, nós vamos ficando tão corruptos, tão depravados, que às vezes Deus precisa interferir. E certamente Deus interferirá quando a gente começa a ultrapassar, ou começar a ultrapassar os limites. Algo semelhante acontece com a igreja cristã. Quando, ali no terceiro século, Constantino chega ao poder, o professo cristianismo, ou os cristãos, acreditam na professa confissão de fé de Constantino, e agora a perseguição se estanca. Então, eles ficam felizes, eles acham isso uma bênção, mas os cristãos tiveram a ideia de poder permitir que o poder de Constantino fosse usado a favor deles. Quando começou a tomar benefício do poder político para abençoar a igreja, então eles também se corromperam. Chegou ao ponto, no quarto século, quando a igreja se viu incapaz de resolver várias questões e conflitos internos e teológicos e também humanos. E a igreja correu para pedir ajuda de Constantino. E Constantino interfere, começa a permitir que dentro da igreja entrem ações, interferências do Estado em questões religiosas. E isso começou a ocorrer de tal forma que o mal, em vez de ser consertado, piorou. Assim como ocorreu com o antigo Israel, e assim como ocorreu com o antigo cristianismo lá no seu início, muitos capítulos sombrios da história foram resultado direto do envolvimento da igreja dentro no mundo, ou do mundo dentro da igreja. Israel volta a praticar adoração aos ídolos. Como consequência, seus reis foram corrompidos pelo desejo de poder cada vez maior, e a tal ponto que os próprios líderes ofereciam seus filhos à adoração de ídolos. Assim sendo, a igreja cristã gradualmente adotou práticas cristãs do Império Pagão, a ponto de inúmeros cristãos fiéis serem martirizados. Vejam até que ponto é o ser humano capaz de ir quando abandona a Deus. A pergunta que eu faço nesta manhã: qual avaliação você faz das suas escolhas? Você tem colocado a Deus no centro do seu coração? Ou você tem permitido que opiniões humanas entrem na sua jornada espiritual e determinem as decisões do seu coração? Todos os dias eu tenho passado nas casas, tenho conversado com as pessoas sobre assuntos espirituais. E eu fico realmente boquiaberto o quanto que o ser humano conhece a palavra, mas prefere seguir a opinião do pai, a opinião da mãe, do avô, e não querem mudar de direção. Talvez seja a hora de você parar para pensar nisso. Como é que tem sido a sua jornada? Deus governa seu coração ou as opiniões humanas? Deixa eu orar por você. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado.
nos dê vitória sobre o mal, sobre o pecado e ajude-nos a termos Cristo no centro da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Eu sigo o mapa do dia e você?